Olá pessoal, nossa aula de hoje vem trabalhar com os efeitos de sentido que o texto apresenta, certo? Como vocês bem sabem, toda comunicação exige uma captação de sentido, seja o sentido literal, também chamado de sentido denotativo. O que seria isso? É a forma como captamos, no caso do sentido literal, ele denota o sentido real daquilo que se diz. Ou seja, seria você compreender, seria a compreensão tal qual o texto se apresenta. O exemplo que eu daria para vocês seria a mãe de vocês, chegar para vocês e dizer que estava muito preocupada na noite anterior porque o pai de vocês estava demorando a chegar, Então aí você conseguiu compreender que a mãe estava apreensiva porque seu pai não tinha chegado na hora de costume, Nós observamos aqui também um texto, que eu trouxe para vocês. Esse texto ele foi aí, elaborado o mesmo, proposto pela Prefeitura de Lauro de Freitas, e ele traz algumas orientações de como se prevenir do coronavírus, Então, observem vocês que cada orientação dada aqui, ela está apresentada em seu sentido literal. Exemplo, lavar as mãos frequentemente com água e sabonete e use álcool gel. Então, quem não está em casa, quem está trabalhando fora, apesar de muita gente ainda estar em isolamento, devido às diversas situações em que observamos aí de complicações em algumas cidades, em alguns estados, infelizmente, mas algumas pessoas ainda estão trabalhando. Então, quando elas estão fora de casa, o recomendado seria o álcool gel, Mas caso elas não estejam em casa, é interessante realmente lavar com água e sabão, para evitar aí uma possível proliferação mesmo, contágio, Outra orientação é evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Então, se você está em uma situação em que você não pode lavar suas mãos, ou mesmo acabou o seu álcool gel, você evite, tocar essas partes do corpo, olhos, nariz e boca, porque são entradas aí, para o vírus. Outra coisa aí recomendado é ficar em casa quando estiver doente. Então, caso você esteja doente, caso você esteja em uma situação, de não estar bem, então recomendado de fato é ficar em casa. Uma outra, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel e jogar no lixo. Então, se você usou um lencinho aí, a recomendação posterior é você jogá-lo, seja no lixo, tá? Não perto de onde você esteja, ou mesmo em local, onde haja, interação de pessoas. Outra recomendação, limpar e desinfetar com álcool gel objetos e superfície tocados com frequência. Estamos observando hoje, que em supermercados, atendimentos, farmácias e tudo mais está, sendo recomendado aí, seguindo a orientação da OMS, de estar passando sempre, ali o álcool gel nos objetos ali de contato frequente do seu público. Outra orientação aí é evitar contato com pessoas que estiverem visivelmente doentes, principalmente com sintomas respiratórios como tosse ou coriza. Como vocês bem sabem, algumas cidades hoje já estão sendo orientadas a não sair sem o uso da máscara, Porque a máscara aí, ela vai evitar, que
as pessoas possam estar aí se contaminando, né? Aí, através dos locais por onde passou alguém que tenha o vírus, né? Mesmo estando sem apresentar os sintomas, certo? Se ficar doente durante uma viagem, procurar imediatamente a tripulação ou equipe médica de bordo. Essa orientação aqui é para quem está viajando, porque caso, né, ela esteja viajando e apresente alguns sintomas, possivelmente essa pessoa já vai ser imediatamente isolada, né, ficar em um local ali isolado dos demais passageiros tripulantes. Nós vamos então agora, né, para o sentido figurado. Que seria então o sentido figurado? O sentido figurado é o sentido, é aquele sentido que você vai entender pela construção do todo, né? Aliás, você vai conseguir entender pela análise de todo o conjunto, né? É diferente do sentido literal que você observa aí, né? Pelas orientações dadas, você entende, né? Ao pé da letra, como se fosse realmente, né? Ali uma orientação bem específica, são orientações específicas que você vai entender ao pé da letra. O sentido figurado ou conotativo, você vai compreender pelo conjunto de ideias ali representado, né? Eu trouxe para vocês hoje, né? Um trecho da música, né? Produzida por Raul Seixas há bastante tempo atrás, né? Onde o autor, o eu lírico aí, ele apresenta, né, um sonho como se fosse, né, uma situação de apocalipse, uma situação aí de visão do futuro, onde, de certa forma, muita gente vem brincando hoje, né, com essa situação, assim, falando que ele lia ou mesmo, né, viajava no tempo, porque sabia o que ia acontecer hoje. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre, tá? Acompanhe. As igrejas nem o sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. O dia que a terra parou, o dia que a terra parou, o dia que a terra parou, o dia que a terra parou. Bem, como vocês podem observar, né? A música aí traz um sonho, como ele fala lá no início, de um sonhador. Vocês podem estar conferindo aí a letra no seu conjunto posteriormente. Mas ele diz aqui, né, que as igrejas os sinos não estavam a badalar, pois sabia que os fiéis também não estavam lá. Então, assim, nós sabemos que geralmente o sino badala, né, chamando, né, os fiéis para rezarem. Outra parte do trecho, ele diz que o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. Diferente da situação em que nós encontramos, mesmo vocês estando em casa, vocês continuam estudando, né? Então, observem que a ideia que é retratada é uma ideia de representação, né? De conotação mesmo. Quando ele fala que o professor também não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar, essa aqui ainda é uma ideia, continua, né, logicamente, sendo uma ideia aí de representação, de conotação, porque todos sabemos que temos muito a aprender, que temos muito ainda a estudar, mesmo que se tivéssemos diversas vidas, ainda assim aprenderíamos muito, ainda assim estaríamos, né, em constante aprendizado. Outra parte aqui, quando ele fala no dia em que a Terra parou. Como vocês sabem, a Terra continua girando, né? Nada para, mesmo que em
algumas situações sejam, né, de grande importância em termos de isolamento e tudo mais, mas nem todo mundo está isolado, muita gente está trabalhando, porque muita gente precisa, né, não só do seu sustento, mas também nos sustentar, porque se as pessoas não estiverem, né, aí exercendo algumas atividades, inclusive vocês aí, nós aqui deste lado também, a gente não estaria, né, aí em constante, né, atividade. Então aqui, logicamente, que é um sonho, uma representação, sentido figurado. Então eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre um e o outro, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.